Olá, querido aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de História. E durante essa semana, nós estamos estudando sobre os símbolos importantes, os símbolos da nossa República. E na aula de hoje, então, nós veremos aí o surgimento de pessoas que foram importantes nessa Primeira República e que foram consideradas como heróis. Exatamente, heróis. De repente, na sua cabeça, você deve estar se lembrando aí do Capitão América, do Super-Homem, do Homem de Ferro, mas não são heróis como esses, são heróis do civismo, heróis aí patriotas, ok? Na Primeira República, que aconteceu ali entre 1889 e 1930, os esforços cívicos e patrióticos do governo levaram à escolha então dos heróis da pátria, os quais passaram a constar nos livros escolares e ser representados em monumentos, instituições e praças públicas, bem como nas festividades nacionais. Personalidades eram exaltadas, bem como os seus feitos, e isso ocorria sem uma ligação direta com a realidade dos cidadãos da época. A intenção dos governantes era criar um sentimento nacionalista baseado na emoção do pertencimento a uma pátria, cuja história teria sido construída por heróis. Os acontecimentos históricos eram criteriosamente escolhidos e geralmente se referiam a batalhas e guerras monumentais ou atos de bravura e coragem de grandes homens que conduziram a nação rumo à República e ao progresso. No início da República no Brasil, a figura então de Tiradentes foi bastante explorada pelo governo como símbolo de patriotismo, luta e heroísmo. Na criação das datas cívicas, em 1890, ele já despontava como principal representante histórico dentre os que lutaram pelos ideais republicanos de liberdade para o país. Naquele momento de autoafirmação da identidade nacional, os símbolos pátrios serviram como elementos didáticos destinados a instruir o povo de acordo com a nova ideologia em vigor. Assim, nesse contexto, a figura de heróis teve o seu grande valor. Então, querido aluno, eu quero que você pegue a sua apostila, abra lá na página 74. E lá na página 74 tem como título Os Heróis da Pátria. E lá nós vemos um pouquinho mais então sobre a história de Tiradentes. Que nome diferente, esse era um apelido dele, Porque o nome mesmo dele era Joaquim José da Silva Xavier, que pelo nome, pelo próprio apelido, você já imagina a profissão dele, Ele era um cirurgião dentista e militar da capitania de Minas Gerais, e ele viveu na época da colonização portuguesa no Brasil, no século XVIII. E juntamente então com outros revoltosos, Tiradentes participou de um plano para tornar a capitania de Minas Gerais livre do domínio português. Eles tinham ideais republicanos de liberdade e não concordavam com os elevados impostos cobrados pela coroa portuguesa. No entanto, o plano foi descoberto e levado ao conhecimento das autoridades, de modo que Tiradentes e os demais envolvidos foram presos e julgados. Depois de 3 anos, em 1792, Tiradentes foi condenado a pena de morte na forca. E os demais foram obrigados a deixar o país e cumprir penas nas colônias portuguesas da África. Uau, E você deve estar se perguntando, nossa, se você nunca ouviu falar sobre Tiradentes, vou te dar uma dica. Todo ano no dia 21 de abril, você deveria se relembrar aí dessa figura, pois é o dia que foi então estabelecida uma data cívica nacional, em homenagem a este homem que foi considerado como um herói da pátria. Bom, indo lá para a página 75, na questão 7 tem uma pergunta. Tiradentes foi escolhido para ser um herói brasileiro. Letra A. Na sua opinião, o que é um herói?
Então você aqui nessa questão, você vai poder responder com as suas palavras, com aquilo que você entende por ser um herói, ok? Letra B. Cite outros 3 heróis nacionais. Você pode se lembrar aí de outras pessoas que fizeram parte aí da história do nosso Brasil, né? Como, por exemplo, Santos Dumont, que foi o pai da aviação. Nós temos aí Zumbi dos Palmares, né? Pela sua luta aí contra a escravidão. E nós temos aí muitas outras pessoas que lutaram, né? Pelo nosso país. Você também pode estar pesquisando na internet e colocando aqui o nome de outros heróis do Brasil. E letra C, por que o governo republicano considerou tão importante escolher heróis nacionais? Tá? Então você pode responder de acordo com a sua opinião. Eu falei um pouquinho também no início dessa aula. Se você quiser, você pode voltar o vídeo e escrever também o que foi falado, ok? E aqui nós temos uma tirinha bem interessante. No primeiro quadrinho nós vemos aí um menino colocando ração para o cachorro, né? E diz assim: quando criança, Eduardo aprendeu a cuidar do meio ambiente e a respeitar os animais. Ele entendeu que os animais e as plantas precisam ser preservados. Quando adulto, Eduardo decidiu trabalhar com grupos de proteção ao meio ambiente, combate à poluição e à destruição das florestas. Hoje, ele é um importante ambientalista. Número 8. Cite o nome de alguém, que pode ser famoso ou não, que em nossos dias poderia ser considerado um herói ou uma heroína. Por que essa pessoa é considerada assim por você ou pela comunidade? Queridos, aqui nessa resposta você não precisa colocar o nome de alguém que tenha feito algo muito importante pelo nosso país. Pode ser, sim, tá? Mas pode ser alguém da sua comunidade, né? Alguém do seu bairro, alguém que fez algo simples aí pela sua comunidade, né? Porém, não teve tanta notoriedade, mas você e a sua comunidade reconheceram como um bom ato. E aí você pode estar escrevendo o nome dessa pessoa também, né? Por exemplo, alguém que ajudou uma pessoa em uma situação difícil, nessa época aí de pandemia, né? Nós vemos que a solidariedade entre as pessoas tem cada vez aumentado, pessoas ajudando umas às outras com cestas básicas, né? Com alimentos, com roupas. De repente, dentro da sua própria casa você já fez isso, né? Você já separou aí alguns alimentos, algumas roupas para doar para alguém que não tem, para alguém que de repente perdeu tudo. Então isso é um ato de heroísmo, você sabia? Cada vez que você ajuda o seu próximo, cada vez que você ajuda alguém, você está sendo um herói, você está sendo uma heroína, ok? Ficamos por aqui então na nossa aula de hoje. Nos vemos na próxima aula de História. Até mais!